Bom dia, chegamos aqui na lição número 10. O que nos diz a lição número 10 do livro Um Curso em Milagres? Para quem não sabe, a gente está liberando 3 lições por semana para fazer com vocês. Então isso é uma forma de incentivar aquelas que estão com um pouquinho de preguiça de fazer sozinhas, né? De interpretar também o texto sozinhas. Então a gente está dando essa força aqui no canal. Lição número 10. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Então a gente estava até a lição número 9, a gente estava falando aquilo que a gente enxerga, né? Agora a gente passa já para os pensamentos. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Essa ideia se aplica a todos os pensamentos dos quais estejas ciente ou venhas a estar ciente durante os períodos de prática. A razão dessa ideia ser aplicável a todos eles é que não são os teus pensamentos reais. Já fizemos essa distinção antes e faremos novamente. Ainda não tens base para comparação. Quando tiveres, não terás dúvidas de que o que antes acreditavas serem os teus pensamentos não significava coisa alguma. Então, por isso que a gente sempre reforça aqui, não se preocupem muito em fazer essas análises, porque com o tempo a gente vai ter o comparativo do que é meu e do que não é meu, do que é real e do que não é real. Essa é a segunda vez que usamos esse tipo de ideia. A forma é apenas ligeiramente diferente. Dessa vez, a ideia é introduzida com meus pensamentos, em vez de estes pensamentos. Porque agora eu estou trazendo para mim, né? E nenhuma ligação explícita é feita com as coisas ao teu redor. A ênfase está agora na falta de realidade daquilo que pensas que pensas. Esse aspecto do processo de correção começou com a ideia de que os pensamentos dos quais estás ciente são sem significado, estão fora ao invés de dentro de ti. E então enfatizou-se o seu status passado ao invés do presente. Agora estamos enfatizando que a presença desses pensamentos significa que não estás pensando. Essa é apenas uma outra maneira de repetir a nossa declaração anterior de que a tua mente está realmente em branco. Reconhecer isso é reconhecer o nada quando pensas que o vês. Como tal, esse é o pré-requisito para a visão. Fecha os olhos para esses exercícios. Ai, meu Deus do céu! Fecha os olhos para estes exercícios e começa-os repetindo a ideia para o dia de hoje bem lentamente para ti. Depois acrescenta. Essa ideia me ajudará a liberar-me de tudo em que eu acredito agora. Então, o que quer dizer isso? Primeiro, fecha os olhos para estes exercícios e começa-os repetindo a ideia para o dia de hoje. Qual é a ideia? Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Então, vocês vão começar fazendo. Fechem os olhos e digam. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. De olhos fechados e não precisa ser falando, tá? Pode ser internamente. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Vai repetindo, vai repetindo.
Vai repetindo. Depois de repetir por alguns instantes, então acrescenta: os meus pensamentos não significam coisa alguma. Essa ideia me ajudará a liberar-me de tudo em que eu acredito agora. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Essa ideia me ajudará a liberar-me de tudo em que eu acredito agora. Vão repetindo, vão repetindo. Os exercícios consistem, como antes, em investigar na tua mente todos os pensamentos que estejam disponíveis para ti, sem seleção ou julgamento. Tenta evitar qualquer tipo de classificação. De fato, se achares que pode ser útil, poderias imaginar que estás vendo uma procissão estranhamente agrupada passar com pouco ou nenhum significado pessoal para ti. À medida que cada um cruza, a tua mente diz. Então, assim, sabe quando a gente imagina uma procissão passando? Então a gente vai pensando os pensamentos passando também. Cada um que está passando sem ater-se a nenhum, a gente vai repetindo. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Essa ideia me ajudará a libertar-me de tudo em que eu acredito agora. Essa ideia me ajudará a limpar, a liberar-me de tudo em que eu acredito agora. Essa ideia me ajudará a liberar-me de tudo que eu acredito agora. Aí, vocês podem fazer isso também dizendo o seguinte: meu pensamento sobre, e aí são aqueles pensamentos que estão vindo, realmente. Meu pensamento sobre a chuva de hoje não significa coisa alguma. Meu pensamento sobre a minha fome não significa coisa alguma. Meu pensamento sobre... Deixa eu pensar mais alguma coisa, vamos ver o que vem. Meu pensamento sobre se o microfone está passando para vocês um bom áudio não significa coisa alguma. Meu pensamento sobre o meu braço que está apoiado na mesa não significa coisa alguma. E assim vocês vão. A cada vez que eu fecho os olhos, chega até a me dar um soninho. Acordo muito cedo e depois, essa hora, eu já começo a ficar meio cansada. O pensamento de hoje pode, obviamente, servir para qualquer pensamento que te aflija em qualquer momento do dia. Além disso, são recomendados 5 períodos de prática, cada um com aproximadamente 1 minuto no máximo de exame mental. Não é recomendável que esse período seja estendido e ele deve ser reduzido para meio minuto ou até menos se experimentares desconforto. Lembra-te, contudo, de repetir a ideia lentamente antes de aplicá-la de forma específica e também de acrescentar. Então, primeiro a gente vai repetindo a ideia lentamente. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Aí depois, então, começa a especificar. Meu pensamento sobre tal coisa não significa coisa alguma. Meu pensamento sobre tal coisa não significa coisa alguma. E aí, no final do exercício, a gente vai acrescentar: essa ideia me ajudará a liberar-me de tudo em que eu acredito agora, tá? Então, façam esses exercícios simplesmente com aqueles pensamentos que vão visitando vocês,
sem nenhum tipo de preocupação ou seleção ou compreensão, simplesmente exercício, tá bom? Até o próximo vídeo.